Salve, salve, galerinha do Pod Pai. Mais um episódio, não é isso, Juliana Brandão? Graças a Deus. E aí, segundo você, hoje eu vou estar na minha área, né? Alex falou que hoje vai ser um episódio que vai ser tranquilo, né? Vai, maravilhoso, conduzido por você. Graças a Deus. A gente vai falar sobre pré-maturidade. Pré-maturidade também. Novembro lilás, roxo. Novembro roxo. Talvez vocês estão vendo que eu já comecei até com a cor errada. Mas é isso, se eu começo com o nome errado, a cor não tem problema nenhum, minha filha. Mas é um mês que eu fico muito feliz da gente falar sobre saúde da criança e a gente vai falar sobre esse público em específico. Que quando a gente fala de pediatria e neonatologia, algumas pessoas acham que é a mesma coisa, mas são públicos diferentes e são expertises diferentes quando a gente trabalha. Mas antes de chamar os nossos convidados, eu queria agradecer a quem, Juliana Brandão? Nossos patrocinadores. Deixa eu sair do camarote prêmio, deixa eu falar no mínimo os nossos patrocinadores. Vai errar o nome dos patrocinadores? Nunca. Agradecer a Clínica Abilife, que é referência no tratamento de fisioterapia e também tem outros serviços como massoterapia, tricologia, e agradecer também a Quality Ambulâncias, né, que é referência no transporte seguro de pacientes e também área protegida. Perfeito. Então, sem os nossos patrocinadores, esse podcast também não poderia estar acontecendo. Diretor está sem TP, viu? Ela conseguiu decorar o texto direitinho. Mas, Julie, eu queria chamar... Esses são os nossos convidados, já que você está aí se fartando, se sentindo então, hoje aqui nessa mesa, porque vai falar da sua área. Quem mas são é os isso, convidados? Né? São duas pessoas que eu admiro, né? Eu tava conversando com uma delas antes, que ela vive muito a medicina que eu acredito que é uma medicina que a gente estava discutindo no episódio anterior com a Avner, que é da importância dos saberes e de dar crédito aos vários saberes, a enfermagem, a fisioterapia. Então eu fico muito feliz nessa mesa e ela ter aceito o convite, a doutora Fernanda, né? Que é uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar e além de gostar muito de trabalhar, que eu admiro muito como profissional. E a outra pessoa é o meu colega, que eu também admiro muito e que tem feito um trabalho bem interessante na UTI NEO, né? Que é Matheus Alves. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Como eu falei, não é minha área, né, de conforto, então eu vou estar aqui como meu público leigo, né? Estou aqui para ouvir hoje e tirar as dúvidas de quem não é da área da saúde, não é isso? Justamente. Mas eu queria que vocês se apresentassem, quem é Fernanda, quem é Matheus, né? Qual é a formação e aonde atuam, por que escolheu a UTI NEO, né? Por que escolheu atender esse público tão específico e tão distinto que às vezes durante a graduação não é nos apresentado, ou então fica basicamente uma matéria ali, às vezes a gente fica tão distante quando a gente forma, né? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou Fernanda, sou pediatra de formação e neonatologista. Eu digo sempre que veio de alma essa escolha, porque desde pequena eu falo que ia ser médica de neném. Não tenho nenhum parente médico na família, a não ser uma tia que é casada com meu tio, que é o irmão de meu pai, que é oftalmo, então eu achava que ela nem era médica, eu achava que ela era oftalmo. E aí eu sempre quis, é de dentro mesmo, veio de dentro, veio comigo desde sempre. E não me arrependo, sou apaixonada. Sempre falo para meu marido assim, eu vou morrer trabalhando. Lógico que eu quero diminuir a carga horária, né? Mas até o fim, com meus colegas lá, que a gente adora, né? Nós podemos dizer que a gente é uma equipe multi. Uhum. Eu adoro estar com a equipe multi porque é uma ajuda, né? Então é necessário todo mundo entender que sozinho a gente não consegue nada. Em grupo, sempre melhor. Somos mais fortes, né? Um protegendo o outro, e eu sinto isso quando a gente trabalha junto, né? Então é um prazer estar aqui também junto com vocês. Matheus, já apresentado, Matheus Alves, eu sou enfermeiro e sou formado aqui na região, formado pela UESC. Na verdade, no meu caso, acho que é a neonatologia que me encontrou. Porque eu tive uma experiência, eu trabalhei no Novaes, né, desde 2014, fui bolsista e fui escolhido pela coordenação atual, à época, para adentrar, né, para trabalhar na ANEL. Na época eu era técnico de enfermagem do hospital. E trabalhei 7 anos seguidos, né, na UTI neonatal do hospital. E aí fui gostando e me identificando com a área. Porém, nada assim que eu pensasse que eu ia seguir na minha vida mesmo na neonatologia. Fiz a graduação de enfermagem, concluí.
fui convidado, não, fui trabalhar no materno infantil, trabalho também na UTI neonatal lá, essa materno infantil, e regressei para o Novaes também e fui chamado para a UTI neonatal. E continuo estudando também a área, né? No mestrado eu tenho focado em pensar sobre o cuidado da família dentro da unidade neonatal e também alguns temas que são paralelos a esse. E cada dia mais é apaixonante, né? Você não consegue deixar de estudar, né? Saúde é isso, é atualização o tempo todo. E a ANEL também, ela encanta o nosso coração. Então, no meu caso, eu fui encontrado por ela e muito feliz por esse encontro. E aí, quando a gente pensa em neonatologia, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Pode ser um de vocês. Qual é a diferença, na realidade, da pediatria e da neonatologia? Quem é o nosso público pediátrico, antes da gente falar de prematuridade, mas quem é o nosso público pediátrico e quem é o nosso público neonatal? Pronto, o bebê, né, neonatal é até 28 dias, né? A partir de 28 dias, uma criança já pode ser aceita na UTI pediátrica. Logicamente, se ele está no UTI neonatal e ele completa 28 dias e ainda não tem uma saúde para ter alta, ele continua na UTI neonatal. Mas, porém, pode ser transferido para uma UTI pediátrica ou para a enfermaria. Então, até 28 dias, né? E acima disso já seria o público da pediatria, né? Logicamente que o pediatra, ele tem a capacidade de atender esse bebê no consultório, né? Mas, em geral, dentro da UTI, ou fez uma especialização, ou um estágio, porque é um cuidado muito específico. E eu acho que de toda a equipe multi, né? Toda a equipe. O enfermeiro que é do pronto-socorro, quando entra na UTI, um técnico e um médico também. E você estava falando em relação à formação médica, que realmente é uma lapidada que você dá em neonatologia durante o curso de medicina. As faculdades daqui da região, como nós temos a UTI neonatal do Novaes, e que recebe esses estudantes, eles passam um tempinho maior. Tanto é que existe um encantamento. Fala, nunca pensei em pediatria depois que passa pelo Novaes. Muitas vezes eu escuto isso dos estudantes, estou pensando. E a neonatologia está dentro desse contexto aí. O que é muito bom, porque você abre uma possibilidade e estamos carentes de profissionais especializados nessa área. Perfeito. Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho, não acabou pontuando, mas que você falasse um pouquinho da importância da especialização, né? Quando a gente pensa... Nanda falou que é muito diferente o enfermeiro do pronto-socorro e o pensar do enfermeiro do pronto-socorro é um para o pensar do enfermeiro neonatal é outro, né? A gente acaba pincelando durante a graduação, mas de fato da importância da expertise em si, da especialização em si, para um público tão específico, né? Como Nanda já trouxe, você também é um público específico, né? Do olhar tanto do médico, do enfermeiro, da equipe de enfermagem, de todos que estão trabalhando com esse público. Não dá para você pensar que o neonato ele é uma criança pequena, né? Tem toda a especificidade. E é uma fase de desenvolvimento tão intensa que cada semana ela é específica, né? Você não pode atropelar o cuidado, você tem que ter paciência, né? Você tem que ir lidando dessa forma. E a especialização busca, né, suprir ou diminuir a distância que a gente tem com o tema. Porque é feliz que ainda teve uma pincelada na graduação. Eu nem tive, eu não lembro de ter uma pincelada sobre neonatologia na graduação. A minha época estava se falando em colocar um módulo de neonatologia no curso, mas ainda não tinha esse módulo, né? Essa aproximação com o tema. Hoje eu vejo esforço das ligas, das disciplinas, de chamar os profissionais para fazer rodas, a preparação para o estágio, mas é muito distante ainda da formação curricular, né, esse tema. E a especialização visa suprir isso, porque você se aproxima com um público muito específico, que requer de você um olhar muito detalhista, né? Você precisa ter isso também. E que você não encontra só com um paciente. Pediatria em neo, né, eu acho que isso conversa bastante. Você não encontra-se só com o paciente. Você vai lidar com a criança, com a família, com as interações sociais, com tudo que ela vem trazendo, né, junto com ela. Então, ela já chega no mundo trazendo muita coisa. E você precisa estar preparado para isso. Então, você chega, às vezes, com uma abordagem de outra maneira e é um desencontro, na verdade, né? Não acontece um encontro. Para mim, a especialização, né, ela visa suprimir isso, diminuir. E eu acho que essa especialização, pelo menos na minha vivência, vai acontecendo no dia a dia. Você vai aprendendo no dia a dia. Ontem eu estava no plantão
tendo uma aula de como calibrar a incubadora. Eu achei interessante aquilo. Poderia ser algo que já estava, né, nas mãos do fazer, mas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Qual a dificuldade que houve? Eu vou aprender aquilo que é tão específico e eu vou sendo ali capacitado no dia a dia. A questão da experiência. Sim. Pode ir. Não, eu ia falar assim, que é a questão da experiência, da rotina. Então, assim, a pediatria, eu trabalho com pediatria no consultório, trabalho na UTI pediátrica, apesar de não ter tido uma formação mais específica. A gente fez um estágio e quando você não tem os especialistas na região, você pode pegar o generalista, né? Então, nesse caso, eu sou pediatra, fazendo plantão de UTI pediátrica. Logicamente que hoje, com o meu tempo, que eu já tenho 5 anos, já poderia fazer a prova de título. E aí, pronto, seria especialista. Então, é uma questão formal. Mas a ANEL é muito específico. Entende? Então, assim, a gente vê plantonistas clínicos tendo coragem de dar plantão em UTI pediátrica. Mas o UTI NEL, todo mundo trava. Porque é um cuidado específico demais. Como o Matheus falou, cada semana é uma diferença. Quem nasce com 32, quem nasce com 34, quem nasce com 36 semanas de gestação. Para o público geral, só para explicar isso, a gente conta mais ou menos 9 meses ou 40 semanas, é uma média. Mas o correto é contar por semana, para poder você saber a qualidade gestacional da criança e você já saber o que é que vai te esperar ali desde a sala de parto. Que é uma diferença também. O plantonista da sala de parto não precisa ser neonatologista, certo? Só que é diferente quando você tem um neonatologista. O ideal era que todo mundo fosse neonatologista na sala de parto também, porque é a primeira hora de ouro ali. Na verdade, os primeiros 5 minutos vão mudar o prognóstico do paciente. Em termos de asfixia, em termos de desenvolvimento depois, neuropsicomotor. Então, assim, são segundos que fazem a diferença. E tem a ver com a experiência. Sim. Aí a gente brinca que tem plantonista que tumba o olho fechado. Mas é a experiência. Então, eu tenho uma muito maior experiência na UTI neonatal do que na UTI pediátrica. Então, lógico que eu vou atuar de uma forma muito mais tranquila, muito mais completa e podendo até perceber essas questões e tendo um tempo maior pela minha experiência e poder lidar com a mãe, né? Saber a hora de falar, vamos aqui comigo, meu colega enfermeiro, chamar o psicólogo, então faz toda a diferença. E eu me preocupo muito com a mãe. Então, o cuidado neonatal está totalmente vinculado com o pré-natal. Né? Então, a gente precisa cuidar do pré-natal para que a realidade neonatal seja melhor, né? Seja de mais qualidade para a criança e para a família, consequentemente. Vocês falam muito, Jefferson sempre comenta muito de como as respostas do neonato e da pediatria são mais rápidas, mais efetivas, né? E que o quanto que é gostoso trabalhar com esse público justamente porque a maioria das respostas são positivas, diferente do adulto, do idoso, não é? Nesse sentido, trazendo um pouco desse sentido, a que vocês atribuem, assim, a escassez de profissionais nessa área? A dificuldade de ter profissionais nessa área? Infelizmente, eu percebo que existe uma procura maior para as áreas que têm o procedimento. Pela questão financeira mesmo, é mais valorizado, é mais bem pago. Então, o profissional, por exemplo, neonatologista, eu trabalho de plantão. Então, existe um limite ali, né, de carga horária. É o que você falou no início, né? Eu vou morrer trabalhando. Eu vou, mas eu quero diminuir, né? Mas tem essa clareza de que o plantão acaba desgastando, né? Com certeza, com certeza. Eu amo, e tudo tem a ver também de onde você trabalha, né? A gente fala, por exemplo, eu trabalho só no Novar de hospital. Eu falo que ali é uma cachaça. Né? É um vício, é um visgo que você fica ali, tem as dificuldades, mas as pessoas são maravilhosas de trabalhar. Então, a equipe é muito boa. Então, assim, vou dar plantão. Ai, Matheus, que bom, o Matheus está comigo. Você está entendendo? Sim. Então, assim, isso deixa mais leve, mas é uma área de plantão. Todas as áreas que é de plantão é menos valorizada em termos financeiros e até em termos sociais também. E tem um desgaste psicológico. Isso que eu ia falar. Exato. Além da questão do plantão, eu acho também muito relacionada à questão que Matheus traz da família, né? Sim. Porque tem um desgaste pediatra mesmo.
as famílias requerem muito Atenção. um acesso, atenção que acaba desgastando também o profissional, né? Isso. É uma necessidade da família que a gente compreende, Lógico. principalmente Sim. quem é mãe, né? E tal, mas querendo ou não, é um desgaste também. Esses dias um profissional aqui da região colocou no Instagram dele que ele agora não tem mais WhatsApp, porque ele não estava sendo respeitado nos momentos de descanso dele, né? Então, realmente, tem esse fator também que eu acho Médico que é pediatra, complicado, um pediatra. Na realidade, uma discussão quando a gente vai falar sobre pediatria no consultório é porque existe essa aproximação do pediatra com a família, que é importante, mas a gente vem no processo de, infelizmente, as pessoas não entenderem os limites. Né? E aí mandar mensagem 2 horas da manhã para o médico do consultório, e aí realmente complica um pouco você fazer assistência. A Nanda pode falar muito melhor, porque ela é médica de consultório também, do quanto as pessoas acham que elas perderam um pouco a medida, né, com as redes sociais. Eu sempre falo que eu adoro plantão, que existe os pós e os contras, é tudo da vida. E o que é muito bom de plantão é que você saiu dali, tchau, o paciente não é mais seu. Logicamente que você fica no pensamento, pô, será que amanhã eu vou voltar, aquele menino vai estar lá ou não vai? Mas é diferente. Mas é diferente. Aí da unidade. O paciente do consultório é uma cobrança diferente. Mas existe também a cobrança lá, na UTI, neonatal. E aí o enfermeiro é quem faz essa social, falou. Às vezes, porque assim, é um médico para prescrever uma quantidade de pacientes. Então, se a gente for parar para conversar com todas as famílias, as carências que são inúmeras. Então, existem diversas realidades sociais, diversas realidades psicológicas, diversas realidades espirituais, porque assim, as pessoas estão muito ansiosas pela correria da vida e aí para tudo porque o bebê está ali. Então, é uma angústia. É muito difícil você não se colocar no lugar e não querer dar atenção, mas às vezes é impossível para o médico, para a equipe. Para a equipe. Entendeu? Então, e quando existe essa afinidade da equipe, é fundamental. A gente falou sobre isso no episódio que tratou do Dia do Médico, né? No 18 de outubro. E falando justamente da importância da equipe multiprofissional, né? Que vocês trazem, dessa interação, do quanto que isso repercute positivamente. Tanto para o paciente, que no caso de vocês é o neonato, e aí vocês trazem, né, a importância que vocês trabalham muito mais com a questão familiar, porque com o neonato em si tem a abordagem humana, mas tem muita abordagem técnica, né? Não tem tanta interação, mas mais a família mesmo, trazer a família para esse processo, né? E com a evolução das UTIs, com os acompanhantes dentro, como é que vocês veem isso? A enfermagem que fica lá, né, mais próximo. Na UTI sempre tem o médico também às 24 horas, mas a enfermagem sempre está mais beira-leito. Como é que você... Particularmente, eu acho maravilhoso. Inclusive, é o meu tema de estudo. Eu acho que hoje eu penso que não dá para ser como era antes, que a família não estava junto do seu bebê, né, da sua criança. E quando nós vamos ver mesmo, os estudos trazem que a família, né, perto, a família ela é contínua na vida da criança, né? Então essa criança ela veio da atenção primária pelo pré-natal, ela dentro do hospital, a família não esperava ela para dentro da UTI, né? Então seria hoje pensando tirar essa família do contato com o bebê, né? Esse vínculo, como é que vai ser essa reestruturação do vínculo depois dessa passagem pela UTI neo, né? A minha angústia particular hoje é que eu não vejo uma linha de cuidado muito bem estruturada no sentido do bebê que sai da UTI neonatal, né? Do egresso da UTI neonatal. Ele volta e é um público específico. O prematuro mesmo, eles vão ter doenças, tem uma cartela de doenças que é específica desse público, que precisa de atenção mais específica, né? E muitas vezes nós temos a dificuldade da continuidade. É um bebê que volta com muita frequência, né, para o hospital com a gravidade maior, porque não houve sequência desse cuidado, não houve uma busca, né? Eu sempre, quando tenho oportunidade, converso com a mãe, olha, você precisa ir na consulta com o pediatra na primeira semana, não atrase isso. Mas o que seria tão ideal era que a equipe buscasse, por exemplo, né? Então, essa família dentro da unidade é uma rica oportunidade de você assegurar, assim, o que eu posso ensinar não vai ser apenas no momento da alta. Era a minha angústia quando era técnico e que eu comecei a querer investigar sobre isso, né?
muitas vezes na hora da alta a gente dá uma série de informações. Então, é a vacina, é o aleitamento, é o teste do pezinho que você tem que buscar o resultado, é os encaminhamentos, são os exames, um monte de informações. A mãe, naquele momento, tem até um estudo que eu li sobre isso, naquele momento ela está prestes a pegar o bebê e dizer, ele é meu de fato. Então, ela está prestando atenção no bebê que está arrumado a primeira vez, que dentro da UTI fica de fralda, né? E fica debaixo do berço, na incubadora. Então, ela está vendo o bebê arrumado pela primeira vez, ela tem a sensação que agora vai ser meu de fato, eu estou levando para casa o meu bebê. Ela não vai prestar tanta atenção sobre o que ela tem que fazer depois, entende? Ela pega um papel lá escrito sobre aquilo, e agora, o que eu faço com isso? Talvez não tenha alguém. Então, essa família dentro da unidade é a oportunidade que eu tenho de arrumar as coisas. Tipo, olha, esse bebê vai para casa aos poucos, entende? Então, esse bebê vai para casa talvez com essa necessidade aqui. Como é que você vai cuidar disso? Isso que você tem que prestar atenção. Como você vai procurar? Então, a enfermagem, né, como a Nanda trouxe, a equipe toda, na verdade, tem essa rica oportunidade. Né? O enfermeiro também, como o Nanda trouxe, ele está nessa posição, né, de engrenagem, de ir mobilizando as coisas. E aí vem a importância da especialidade, né, que aproveito para dizer que muitas vezes talvez seja a oferta, né, o encantamento, você mostrar como é encantador, né, trabalhar com isso. Tem seus pesares? Claro que tem, toda área tem, qual é que não tem hoje? E, Matheus, você pontuou algo que a gente acaba olhando muito para essa questão do vínculo com a família, que não é que não seja importante, é muito importante. Sim. E a gente percebe. Mas existem alterações fisiológicas e de crescimento que a interação, e a gente acaba vendo isso no muito método canguru, sim, que a interação de crescimento e desenvolvimento da criança é outro quando a gente tem a gente acaba instalando o método canguru. Uhum. Em uma das experiências na NEL, a gente colocar uma criança crítica no colo da mãe, a gente realmente consegue perceber estabilização de dados vitais. Sim. E aí você percebe que aquele vínculo, aquele amor, a gente acaba sendo muito lúdico, mas de como o amor cura, de como o amor promove saúde, de como esse vínculo realmente traz uma estabilidade hemodinâmica, a gente trabalha em terapia intensiva V, traz uma estabilidade hemodinâmica que é realmente visível aos olhos, né? E a gente percebe de fato, né? E aí, trazendo um pouquinho para esse perfil, para esse público em específico, novembro. Estamos em novembro, né? E em novembro a gente acaba comemorando o Novembro Roxo, que é um mês da prematuridade, mas a gente fala de prematuridade todos os outros anos, né? Sim. Mas a gente acaba focando no mês de novembro e principalmente dessa importância. Mas eu queria que vocês falassem quais são os maiores motivos de prematuridade que vocês acabam percebendo na prática de vocês. E a Nanda trouxe da importância da atenção primária, mas que a gente voltasse principalmente para esse olhar, né? Enquanto a atenção terciária, a gente acaba sendo um tantinho penalizado, né, quando a gente tem um desfecho ruim. E a gente percebe que muito não foi feito, né, em outras atenções, em outras redes de saúde e em outras atenções à saúde que deveria ter tido, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dos motivos da prematuridade, dessa criança acabar nascendo antes do tempo, né? E qual seria o melhor caminho para a gente que está na ponta, para eu, Jefferson, enquanto enfermeiro da atenção primária, eu médico enquanto médico da atenção primária, eu enquanto médico da sala de parto, enquanto enfermeiro obstetra, né? Porque na realidade é uma cadeia, é um conjunto, né? Você falou assim dos motivos de prematuridade, né? A primeira coisa que a gente tem que olhar é para a mãe. Então, descobriu a gravidez, começar o pré-natal. Na verdade, o ideal é que você comece a se preparar para engravidar, né? Então, quem tem essa possibilidade é o ideal. Então, é uma mudança nutricional, uma mudança estrutural do corpo. Então, tem gente que vai entrar na academia para se preparar. Agora que vai ser atleta, antes tarde do que nunca. Então, eu quero me engravidar daqui a 1 ano. Você tem 1 ano para se preparar. Vai fazer diferença, a gente está comprovado cientificamente. O que você come, o que você se exercita, o que você escuta, a sua espiritualidade. Então, assim, o ideal é que a mãe se prepare para gestar. Ok, não deu tempo. Engravidou sem planejamento. Pré-natal para ontem. Então, a atenção primária vai estar aí fazendo um papel muito importante, porque existem vários exames que são solicitados nesse pré-natal. Existe um preparo psicológico para essa mãe. Quem tem a possibilidade, às vezes, já está relacionado com a importância do aleitamento materno, né? A importância da criação do vínculo binômio mãe-filho. Então, é uma mãe que vai entender o porquê que acabou de nascer, tem que ficar ali segurando. Mas eu estou 1 hora de trabalho de parto, estou cansada.
mas ela vai querer estar ali porque ela vai entender essa importância de ficar ali 1 hora, na primeira hora, contato pele a pele. Aí vai ter que ter a estrutura do hospital para poder ter esse contato pele a pele. Então, é a equipe desde a sala de parto, né? Então, tem a equipe da UTI que vai estar esperando esse bebê prematuro, que vai chegar, que nem sempre é prematuro, né? Os da UTI, às vezes, tem pós-termo também, mas a gente focando na prematuridade. Então, lá na sala de parto, existem também as situações que não são previsíveis. Então, existe um descolamento prematuro de placenta, que é aquela mãe que estava ali no pré-natal, tudo bonitinho, e acontece. E aí essa mãe é totalmente pega de surpresa, não tinha nenhuma possibilidade, não estava tendo assim, uma diminuição do líquido na ultrassom, ela já está pensando na possibilidade de prematuridade. Não. De ontem para hoje, nasce bebê prematuro. Então, é um susto, é um choque. Então, esse cuidado da sala de parto vai melhorar o prognóstico, como eu falei, no momento do nascimento da criança. O procedimento do parto em si. E aí tem o obstetra, o enfermeiro obstétrico, tem a doula, que a gente estava falando que é da equipe multi, que vai acalmar essa mãe. Então, assim, existem diversas situações que podem levar à prematuridade. A questão é você estar preparado para lidar com essas situações. E preparo, o nome já diz, pré. É antes, então é pré-natal, tem que preparar antes. Você tem que fazer seus exames, você tem que ir para suas consultas, você tem que se preparar, né? E aí depois vem para a UTI, que já é aquela equipe ali que supostamente tem que estar ali preparada para todas as semanas, né? De nascimento. A gente tem lá experiência com criança de 560 gramas, enfim. E a gente estava falando da neuroplasticidade da criança. Por que é que às vezes é melhor o prognóstico? Porque tem essa possibilidade. Então a gente vê muito paciente que saiu da NEL, tem muitos que vão lá visitar a equipe, né? Levam um bolo na época do aniversário, e a gente vê 0 sequela. Então a gente fala, valeu a pena. Então é um bebê que a gente ficava no plantão, do tipo que, será que eu vou embora amanhã, ele vai estar aqui ou não? E a gente vê sair sem sequela nenhuma, um bebê que foi gravíssimo. Logicamente que tem aqueles que vão a óbito, infelizmente, mas assim, é um trabalho muito gratificante, porque você vê a possibilidade da vida estar ali perfeita com o cuidado que você deu. Então, é uma coisa inesquecível. Então, tem muitas famílias que é muito mais fácil eles lembrarem da gente, né? Porque nós estamos cuidando de vários. E aí eles voltam com esse agradecimento. Infelizmente, como o Matheus comentou, nem sempre o pós, né? O egresso da UTI vai ter aquele acompanhamento ideal, mas muitos têm. E volta para a escassez da especialidade. Porque aí é o pediatra geral, que também não tem. Na rede básica também, na atenção básica. Então, são poucos pediatras na atenção básica. Então, esse acompanhamento do pós, tanto do a-termo como pré-termo, já é pouco, é escasso, entendeu? Infelizmente. Então, assim, é uma pena, mas estamos sempre trabalhando junto para tentar melhorar essa qualidade de vida aí do bebê prematuro e da família, né? Eu sempre penso que, por exemplo, a nossa pós-graduação de enfermagem, né, ela não devia ser de UTI neonatal, mas enfermagem neonatal. O enfermeiro neonatal tem que estar lá na UTI, na sala de parto, na atenção primária, no pronto-socorro, com isso e olhar. E um dos também fatores preditores, né, para a admissão no UTI neo é o parto cesáreo. Né? É importante dizer isso também. O parto cesáreo, ele vem para quando não dá o parto normal. Mas a gente vê muito hoje as predileções. Tem pessoas que preferem o parto. E isso é muito trabalho do pré-natal, a orientação do pré-natal. Então, o pré-natal não é só cumprir a tabela de consultas, mas é a oportunidade que eu tenho, né, de preparar essa família, como a doutora Fernanda trouxe, como Nanda trouxe. E eu sempre falo para as mulheres que eu tenho contato, às vezes, dizer assim, fazendo pré-natal pelo convênio, né? Mas eu falo, você tem a oportunidade também de fazer 2 pré-natais. Olha que maravilha. Por que você não faz também pela unidade básica, pela atenção primária? São abordagens do médico atendendo, do enfermeiro atendendo. Complementares, Isso, serem complementares, o acompanhamento e tudo, todo aquele acompanhamento que tem dos exames, as orientações que são dadas, a inclusão do parceiro no pré-natal também, né? É importante também pensarmos sobre isso, da família toda ser incluída no pré-natal. Eu e você, Matheus, a gente estava no congresso recente agora, que é Vigilância e Prevenção do Óbito Infantil, e aí você pontuou algo bem importante, que a gente, na realidade, o Ministério da Saúde ele vem com essa perspectiva de diminuir principalmente a antiga rede Cegonha, agora a rede Aline,
de diminuir a quantidade de partos cesáreos, né? Para a gente aumentar o número de partos normais. Mas aí no congresso a gente acabou vendo que a gente vem tendo também uma inserção de parto normal por indução, que infelizmente a gente está tendo muita admissão de UTI e NEO por hipóxia por causa desse trabalho de parto prolongado. Né? E dá importância, enquanto profissional, da gente de fato avaliar a necessidade, porque a cesariana ela não é o vilão da história, né? Quando a gente pensa nesse... Quando bem indicada. Quando é o bem indicada. Né? E a gente precisa pensar nesse aspecto, porque infelizmente a gente está trabalhando numa perspectiva aí, de parto induzido prolongado e que tem prejudicado a gente da NEO, né? A gente no sentido de atenção ao neonato, que era um trabalho de parto inviável, né? Que a gente está partindo aí para a utilização de kiwi, né? Que é o extrator. Então, assim, a necessidade de reavaliar realmente e não só avaliar indicadores. Eu preciso diminuir a quantidade de parto cesáreo? Preciso, mas sob prescrição adequada. A que custo, A que né? custo, né? A que custo. Porque a gente acaba percebendo... Não, ninguém é vilão, né? Nenhum dos procedimentos são vilões. Na verdade, é A indicação. identificar a indicação correta para os casos, né? Exato. Isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu sou muito fã da UTI, né? Eu prefiro a pediatria, né? A pediatria, ela me move, mas a gente vem tendo movimento, Nanda, dentro da enfermagem, que são práticas avançadas em enfermagem, e a gente já percebe que a galera da ANEL já faz isso há muito tempo. A gente já se faz PIC há muito tempo, já se faz ultrassom pelo enfermeiro na UTI há muito tempo. Então existe uma prática avançada. E quando a gente olha de forma preconceituosa para a NEO, basicamente a gente pensa naquela criança que é só ganho ponderal, né? Dá leite, pesa a fralda, né? Basicamente, quem não é da neonatologia acaba pensando isso. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa gravidade que essa Não criança... é assim, não. Oh, meu Você Deus. acha que não é? Não, eu não sou da neonatologia. Mas se pensa. Eu nunca pensei Nanda, nisso. Se pensa. Gente, Inclusive, nunca pensei por esse porque- ângulo. Inclusive, meu receio com a neonatologia, e que foi quebrado um pouco a pediatria por causa da convivência com Jefferson, é o serzinho pequeno, entender que é tudo mini, que os padrões são totalmente diferentes do padrão do adulto. A complexidade eu nunca vi como Mas que... é porque existe uma rixazinha entre rixa. PED É isso e que eu neofilia, pronto. e aí Isso que eu ia falar. é eu, bem acho específica. eu acho que essa rixazinha é entre os especialistas, entre Na aula em os Salvador teve uma neoped, professora né? que falou que a UTI NEO é uma caixa preciosa de complexidades. Ela trouxe dessa forma. E tem crianças, crianças tão graves quanto na UTI PED, e que o prognóstico... Eu sempre falo isso com os meninos. O grande lance da pediatria é que a gente vê meninos descer a ladeira e subir com muito mais facilidade do que na NEO. Porque uma vez que desça na NEO, pra gente conseguir voltar com essa criança, eu acho mais difícil do que na PED, né? O manejo da criança é extremamente crítica na NEO, é muito mais complexo do que é extremamente crítica na PED. E aí você tem as duas visões, talvez você possa... Eu me sinto muito mais confortável na NEO. Logicamente, como eu falei, é a minha especialidade. Então, assim, é a questão da experiência, de você não se assustar com nada. A NEO, as doenças elas se repetem, né? Então, assim, eu sou bem metódica, eu gosto de repetição, eu gosto de padrão. Então, as doenças são as mesmas. Não tem um leque muito grande, né? A gente vê... É tudo parecido o tempo inteiro. Não tem pediátrica, não. Cada paciente é um mundo. Entende? Então, assim, eu vejo um manejo mais fácil. É uma coisa muito pessoal, obviamente. Eu vejo um manejo muito mais fácil na UTI NEO do que na UTI pediátrica. Exatamente porque, a depender do tamanho da criança da UTI pediátrica, tem paciente de 13 anos que é tamanho de adulto. Então, já são as doses de adulto, tudo de adulto. E, logicamente, que tem essa questão das doses da NEO, que aí é só NEO que sabe, só NEO que calcula. E existem realmente essas especificidades que são complexas e é da atuação mesmo. Então, eu estava falando dos estudantes que passam lá com a gente. Aí eles querem, eu acho super interessante, que eles querem aprender a calcular tudo. As nutrições parenterais, eu falo, gente, isso aqui é uma coisa tão específica. Mas você quer aprender? Ok, vamos aprender. Porque não vai fazer se você não for neonatologista. Entendeu? Sala de parto não, como eu falei. O prontologista da sala de parto não precisa ser especialista. Então você pode fazer uma sala de parto em qualquer lugar. Se chegar uma mulher parindo, você vai estar ali como médico para ajudar. Mesmo sem ser obstetra, mesmo sem ser neonatologista.
Entendeu? Na UTI não, você não vai entrar para dar um plantão que não tem o conhecimento mínimo ali, porque realmente é um mundo à parte. E realmente, é um mundo à parte, é diferente. Então, é um cuidado muito delicado e eu entendo que eu vejo mais facilidade da conduta na DEL, eu acho. Que acaba tendo outros fatores que levam a criança, né, a parte da pediatria, você já tem uma intoxicação exógena, né? Já tem um trauma. Não, é muito a criança maior, então a né, criança que realmente. Como eu tenho experiência nas duas áreas, neo e ped, eu ainda prefiro a pediatria. Eu ainda porque e aí é uma questão de aptidão mesmo, de olhar para o público pediátrico, e eu consegui. Até mesmo porque durante muito tempo eu andei pela pediatria e UTI adulto, então eu trabalhei com os dois públicos. De uma certa maneira, a pediatria ela aproxima mais do mundo adulto do que a neonatologia. Neonatologia Né? Neonatologia é zero, né? E realmente. E eu queria, puxando esse gancho de Nanda, Matheus, qual é a assistência de enfermagem para esse público neonatal, para esse prematuro, né? O que você faz de fato, né? Além de fechar balanço. Além de fechar balanço, trocar fralda. É uma rixa real. Tá bom, querido. Mas vai falar, meu filho, gente, brincadeiras à parte, eu fui enfermeiro de UTI, entendeu? E fechar balanço é uma questão, mas a gente já é outro adendo aí. É o que a enfermagem faz, aquilo que está proposto para o enfermeiro fazer, mais específico, né? Sempre eu penso que nós precisamos se antever a chegada do bebê, né? Então, a enfermagem tem que manter esse contato com a sala de parto. Esse bebê que está subindo, ele está subindo por quê, né? Qual é o modo ventilatório que ele vai chegar, qual é o peso, qual é a semana, porque tudo isso vai determinar. Um bebê que nasce menor do que 1,5 kg é diferente do bebê que nasce maior que 1,5 kg. Um bebê que nasce com menos de 31 semanas vai ser diferente do bebê que nasce com maior de 31 semanas. Então, eu preciso, enquanto enfermeiro, né, coordenar a minha equipe para preparar esse leito. Esse leito não pode estar o bebê chegar, por exemplo, ele está frio, né? Hipotermia prejudica o bebê, né? Leva a todo um distúrbio metabólico e pode matar a criança. Ele é muito volátil, né? Ela perde calor para o ambiente ou superaquece também. Então, o preparo desse berço, da incubadora que vai chegar, se é um bebê extremo, eu tenho que umidificar essa incubadora para poder manter esse ambiente úmido, evitar perda de calor, perda de umidade também dessa criança. O preparo da pele, os materiais que eu tenho que estar disponível. Eu toquei, não foi? Esse pode tocar. Esse pode. Nanda e Júlia. Não, o seu não. Eu e Nanda posso tocar e você... Toquei, desculpa. Um dia a gente vai mudar isso. Vai resolver essa situação. Vai resolver. Então, os materiais que são tão específicos para a pele, né? Eu preparo e, a depender da gravidade que esse bebê chega, então a gente vai entrar com acesso logo central ou vai aguentar no periférico até que se consiga. Então, todo esse olhar. E fora a manutenção. Eu acho que não adianta. Como a gente já trouxe aqui, os especialistas, eles são poucos hoje. Então, eu, especialista que estou dentro do serviço, né? E esse é um convite para os colegas também, eu preciso difundir conhecimento. Não adianta nada eu ter o conhecimento, eu saber, eu carregar meus títulos no meu currículo, se aquele cuidado não vai ser continuado no meu serviço. Então, eu posso saber como cuidar de um prematuro extremo, mas se a minha equipe não caminha comigo, como é que eu vou? Eu dou um plantão de 24 e vou embora. E o bebê continua lá, entende? Então, eu preciso difundir. Eu vejo uma dificuldade de uma pessoa que está sob minha liderança. Eu vou esperar que a coordenação, que já está tão atarefada com outras coisas, faça a busca e faça uma educação continuada ali no serviço, sendo que eu posso fazer no serviço. Educação em loco, é ali naquele momento. no momento, algo pontual que eu posso chegar e tirar dúvida e resolver. E o que é encantador é que quando você ensina, né, você tem um encontro feliz, a pessoa ela entende, aquilo muda e ela aplica na prática dela. Eu tive um agradecimento recente, a pessoa chegou: Matheus, obrigado, viu que eu entendi, realmente o bebê ficou bem depois que eu fiz aquilo que eu esperei, né? Porque é uma ansiedade, né? De manhã eu tenho que dar os cuidados todos logo. Um bebê que foi estubado pela manhã, você vai ter que esperar um pouco para dar banho, para pesar? Não, pode esperar esse bebê se organizar. Ele está aprendendo a respirar agora com outra modalidade, com CPAP, né? Então, algo diferente está acontecendo. Não está tão ainda confortável para ele. Vamos aguardar. Então, depois que explicou por quê, caminhou com a pessoa,
entendeu? Então não adianta nada eu ter esse conhecimento e querer caminhar sozinho, né? Não vai adiantar. Aí é muito o que eu estou fazendo dentro da unidade neonatal. É para cuidar de fato ou é só para carregar o meu nome, né? Então, se eu tenho a oportunidade desse conhecimento e difundir entre a equipe e essa equipe caminhar comigo, até a família responde diferente. A família responde diferente, a interação com o bebê e até a sua resposta no serviço, né, caminha diferente. Vocês trazem muito essa questão da continuidade, né? Que, sim, óbvio, a gente precisa desde do pré, né, a alta desse bebê, né? Uhum. E aí a gente traz, eu gosto de falar muito do papel da atenção primária nesse processo. Porque ela faz o pré e ela vai receber, sim, esse bebê depois. E na atenção primária a gente tem generalistas, né? A gente realmente não tem pediatras, né? Os profissionais de enfermagem que fazem acompanhamento de CD mais próximo também são generalistas. Aí eu vou trazer um pouco para a minha realidade do APH, né? Sim. Somos generalistas ou emergencistas adultos, né? Uhum. Como que esses profissionais, como que eu, né, a leiga aqui da área de vocês, especificamente, o que a gente pode estar buscando para dar esse cuidado inicial, básico? Porque são muitas especialidades e quem é generalista, né, o nome já diz, a gente não vai conseguir ter a expertise e o cuidado qualificado que os especialistas têm. Mas no APH, né, de uma mãe que tem um bebê prematuro no APH, até a chegada da unidade hospitalar, desse profissional que está na atenção primária, que vai receber essa criança pós-UTI, né? A mãe muitas vezes já está bem melhor orientada. Eu percebo que às vezes a mãe que chega orientando os profissionais que estão na atenção primária, né? O que vocês acham que é possível a gente fazer para melhorar essa comunicação entre redes? Joguei um pepino, não foi? Você agora jogou. É porque eu não abro a boca, mas quando eu abro, meu amigo. Eu acho assim, eu acho que é buscar o conhecimento, né? Dar uma lida nos cuidados, né, desse bebê prematuro que teve alta da UTI. Se tem um colega que está aqui querendo difundir o conhecimento, vamos buscá-lo, né? Porque é complicado. É igual assim, como é que eu posso ajudar o outro colega, médico clínico, que às vezes não é nem um pediatra? Então, assim, a demanda é muito grande. Eu trabalho em posto de saúde também, né, da atenção básica. E é assim, eu vejo que é um desespero pelas fichas. Eu morro de pena, porque é desumano, né? Então, mas eu também não tenho como morar no posto, porque a demanda pede para eu ficar lá eterno. E teria paciente o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque assim, são pouquíssimos, acho que são 3 na atenção básica, pediatra, nem da bunda. Então, assim, é complicado. Como é que a gente vai poder ajudar o colega orientando o mínimo e pedir para encaminhar para mim? Porque quando conseguir a consulta, vai ter aí eu falo assim, mãe, por que você sumiu? Eu nem pergunto mais, porque assim, eu vou olhar na ficha, veio com 3 meses, agora está com 6. Por que não veio todos os outros? Porque não conseguiu. Não tem a vaga, não tinha vaga. Não foi porque eu não quis, entendeu? Então, assim, quando chega, eu já chego, que ótimo, maravilha. Aí eu nem dou muita abertura para lamentações, porque não tem o que fazer. Vamos seguir. Hoje infelizmente aqui, o sistema, né? Vamos conseguir isso aqui, vamos focar nessa consulta aqui e tenta ficar uma vez por mês, que seja uma vez a cada 2 meses, né? Mas assim, eu trabalho num posto que é referência, então tem as especialidades, tem Silma, que é enfermeira da UTI neonatal, então assim, é uma bênção, porque a gente consegue atender esse público de uma forma ideal, né? Ainda que não seja a perfeição, né? Mas pelo menos tem ali a conversa do que precisa ser dito, do que precisa ser examinado, do que precisa ser solicitado, para onde encaminhar. E é aquele olhar de que, olha, esse bebê aqui tem alguma coisa, né? Que é diferente. Você traz uma coisa bem interessante, né? Porque você está no hospital, no consultório e na atenção primária. Eu digo que tem um lugar de fala, né? Tem lugar de fala. Tem lugar de fala. Porque é isso, o que é que a gente percebe muito? Que há o jogo do empurra, né? Sim. A culpa não é da atenção primária, porque está sobrecarregada, mas a culpa também não é do hospital, porque também a gente não consegue dar conta, porque a atenção primária não dá conta, e aí sobrecarrega o hospital. Eu fico ótimo, porque eu não falo de nada. Exato. Porque eu estou em tudo, exato. não estou em nada. E aí quando essa criança... não, tá em tudo e tá em tudo.
tudo, né? E aí essa criança também sai e não consegue ser absorvida na atenção primária, porque vou falar como enfermeira, porque eu sou enfermeira, mas eu sou enfermeira generalista, não tenho obrigação. Não, e aí eu instiguei vocês por isso, porque é uma fala que a gente costuma bater sempre aqui, que a gente tem a oportunidade, não só aqui, né, nas nossas conversas mesmo, que o profissional ele tem que ter a autorresponsabilidade. Ele precisa fazer essa busca. Eu vou falar, eu atuo no SAMU, né, um dos locais que eu atuo. Sim. Eu, quando via uma criança, eu saía para ocorrência que era uma criança e ia me dando desespero, já pedindo a Deus, né? Eu falei, Senhor, age nessa criança, né? Porque eu não sei nada. Tipo, eu não sei muita coisa. Eu sei o básico. O que eu sei, vai ajudar, mas age, Senhor, porque eu preciso. Então, eu já ia muito mais desesperada. E aí, o que foi que eu fiz? Comecei a pegar Jefferson. Falei, Jefferson, vai aí, ó. Vai me ensinando o que é o básico que eu posso aprender. Tipo assim, eu preciso aprender para que a criança chegue viável na idade. Tá lá. Eu falei, eu preciso disso. Eu falei, eu não tenho condição de sair todas as vezes desesperada, pedindo a Deus só que faça por mim, Deus faça por ti, faça sua parte, eu te ajudarei. E nada. Eu falei, não, eu preciso aprender alguma coisa. E o que eu percebo muito é que falta um pouco dessa autorresponsabilidade dos profissionais de todas as áreas, né? Porque eu sou generalista, a gente estava conversando sobre isso também, de só as consultas com especialistas. Às vezes é o mínimo, é o básico, é uma orientação que você pode dar, mas você encaminha para o especialista. É mais fácil encaminhar para o especialista. Então, os profissionais da PS, principalmente, viraram encaminhadores, né? Eu só encaminho. E é uma rede de especialistas, de fila de espera para especialistas que não vai acabar nunca. E aí é isso aí, ó, você não consegue dar continuidade, não consegue fazer o acompanhamento correto. Eu cheguei vocês para eu não falar sozinha sobre isso, né? Hoje, Júlia, nós temos uma cartela assim, de cursos que tem sido oferecido. Que esses dias eu fiz uma busca rápida em 3 plataformas, mais de 15 cursos no tema de NEO. Né? O portal das boas práticas, né? O AvaSUS, tudo isso que tem aproximação com o tema. E também o que pode ser feito é usarmos o matriciamento como exemplo, né? Eu posso pegar um especialista, levar lá e fazer uma roda com a equipe. Como é que a gente pode cuidar desse caso aqui? Ou um caso difícil que esteja acontecendo. Eu recebi recente um zap de um amigo meu de um município, ele pedindo, olha, Matheus, eu recebi aqui um bebê que foi egresso de UTI NEO, quais documentos eu posso acessar? E aí encaminhei para ele os documentos que ele poderia acessar para poder ir orientando, né, nesse cuidado, nesse manejo com esse bebê que chegou para ele. Já a questão da autorresponsabilidade mesmo, né? Acabou sendo tema do congresso do ano passado, se eu não me engano, da BEM, que foi justamente sobre o básico salva. Júlia fala isso, mas um dos primeiros pacientes que ela me passou foi uma criança que ela ficou... Amigo, tô levando uma criança aí. O básico foi feito, a criança estava aquecida e estava ventilada. Então você percebe que mesmo o profissional generalista, se ele souber o básico do que não mata uma criança, já é muita coisa. E a gente vem com a fragilidade, infelizmente, que enquanto generalistas, nem o básico a gente está recebendo para essa criança, né? Um profissional que ele acaba se colocando à disposição de fazer um transporte de um município para o outro, ele tem que saber o mínimo sobre transportar um neonato, né? Sim. Sobre controle de temperatura, sobre intubação, porque ele não sabe como é que vai lidar ali enquanto profissional, ali enquanto equipe avançada, né? Que vai ser um médico e um enfermeiro. Sim. E aí, às vezes, a gente percebe que o profissional generalista se coloca numa situação, porque eu estou fazendo sua remoção, não vou ser responsável por aquela remoção. E o básico não vai se cobrar você fazer um cálculo de nutrição para... Isso não vai se cobrar, né? Até um cálculo de venóclise também não, mas o manejo mínimo dessa transferência você tem que saber enquanto generalista. Então, o básico, né? Você tá bonitinho no básico ali, ó. Lá na época. Até porque eu tô sendo exposta, né? Então, ele não lá na época. A gente vê muito lá na ANEL o médico, o bebê que vem entubado, que foi a exigência da pessoa do transporte. Sim. Porque não tem conhecimento, não tem manejo eu acho até como uma boa conduta, né? Porque vai entubar no meio do caminho o neonatal, que é super específico, né? Quem tem prática tem, quem não tem, não tem. Então, para ele é muito mais difícil, é pequeno, é outra situação, de que não é uma criança... Não é um adulto pequeno. Não é um ambiente, né? A gente sempre fala na Já PH. não é o ideal. A PH não é uma ambulância, a gente tem ali os materiais, mas o espaço é limitado, Lógico. A equipe é limitada, então não é... E o movimento? Que já Tudo desestabiliza dificulta. tudo. Então, assim, eu compreendo, né? Que eu acho que às vezes é o ideal, porque não vai expor aquela criança. Logicamente, aquela criança precisa de um transporte avançado, né?
aí o médico avalia. Então, da mesma forma, o contrário. A gente, às vezes, vai transferindo o paciente que a gente não está querendo indicar ali a intubação. E aí a gente só transporta entubado. Ok, é um cuidado, é um excesso de cuidado e uma consciência do limite da pessoa, né? Que a gente precisa ter. Com certeza. Que a gente precisa ter. E buscar, né? E buscar, né? Então é muito dessa linha mesmo, de realmente buscar, né? Por que Novembro Roxo? Eu sou a leiga. Eu também não sei, não, por que é o Novembro Roxo. Eu acho que é uma questão de propagar, né? Cada mês tem uma cor e um chamariz, né? Para você conversar, como a gente está fazendo aqui. Então, dá um enfoque naquele tema e chama atenção. A mídia está aí, vai falando, A cor roxa é a resiliência, né? O significado da cor roxa é resiliência, por isso que veio para a prematuridade. Então você sabe, meu Tá filho. vendo que você sabe? Agora, por que Buscou o HD aí que a Juliana foi lá dentro. Juliana. Ela saiu. Tá assim específica. Não, gente, mas veja, ó, eu tô. Não, porque eu sou da pediatria, minha filha, e eu busquei assim, eu falei, meu Deus, por que será assim hoje? Porque tudo não tem, por exemplo, Luciana teve aqui e falou do agosto dourado. Sim. Né? Isso. Aí ela pegou Cada o hora microfone, de ainda ouro. brincou e tudo. Aí falou por cada hora de ouro, por causa do leite. Né? Aí eu falei, deve ter alguma coisa aí com Novembro Roxo, né? Eu vou até olhar. Se é isso mesmo. Mas aí, Não, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E é uma questão de realmente sensibilização da população e dos isso. profissionais. É, a né? gente sempre tem um mês mesmo temático, né? Que é aquilo que a gente fala sempre. Então, estamos no Outubro Rosa. Então, a gente não vai falar de câncer de mama só no Outubro Rosa. A gente não vai falar de câncer de próstata só no Novembro Azul. Mas dá um né? enfoque. Mas dá um enfoque. E aí ajuda a informar, né? E Que é o objetivo. Setembro Amarelo, né? Enfim. Isso. Não, Chama atenção. gente. É super importante. Matheus, aí a pergunta, na verdade, eu queria que Nanda falasse a percepção dela do que eu venho percebendo em relação a alguns dos seus desenvolvimentos e trabalhos na UTI-NEL, mas é da inserção do PIC, né? Da inserção do cateter intravenoso periférico e da importância, né? Você vem com essa perspectiva, né? E aí a gente que trabalha na NEL e na PED, a gente percebe do quanto que isso vai influenciar diretamente, né? Na criança e principalmente na criança crítica, né? No neonato crítico. E eu queria que Nanda falasse a percepção dela enquanto médica, né? Da importância de ter enfermeiros envolvidos nessa prática avançada e principalmente da repercussão para a criança, né? É o que a gente estava falando desde o início, a equipe multi faz toda a diferença, né? Então, ajuda, qualquer ajuda especializada ainda por cima é super mega bem-vinda, né? Então, eu acho que quem vai se beneficializar no final vai ser o paciente, que é o nosso objetivo, mas eu acho que eu, como plantonista, acho ótimo o enfermeiro que tenha a proatividade, que tenha o conhecimento técnico e que quer difundir. Obrigada. Né? É ótimo. Então, eu acho que cada vez mais a equipe da ANEL é bem coesa, assim, é bem... interage bem. A gente estava falando do enfermeiro, mas tem a psicóloga, Sim. que às vezes, como eu falei, eu não vou dar tempo de eu acolher aquela família ali com o que ela está precisando, seja na hora de uma piora clínica, seja na hora de um óbito. Então, assim, são situações que quando você tem uma equipe profissional bem preparada, tecnicamente, com conhecimento, com a sensibilidade que ali a UTI exige, faz toda a diferença para todo mundo. Para o técnico, para o enfermeiro, para o médico, para o psicólogo, para a família e o RN, que vai se beneficiar sem dúvida. Então, assim, sempre que possível, é ótimo que faça o PIC e que seja necessário, obviamente. Falando da O equipe que é o multi, PIC? a assistência social também, viu? Que é uma Sim. benção. Ave que nos Maria, não é o ajuda. quê? O que é PIC? Fala o que é PIC. O PIC, né? Enfermeiro falar. O PIC é o catéter central de inserção periférica, que o enfermeiro habilitado ele pode fazer inserção. Tem as suas indicações. Quais? Vou falar as indicações. Aprova. Prematuridade, a indicação, o uso de drogas que são drogas vasoativas, soluções hiperosmolares, né? Que são densas e que pode fazer rompimento de vaso, fazer inflamação, flebite e tudo mais, no acesso periférico. E ele vai garantir também, primeiro, diminuição de número de furadas no bebê, então ele não vai perder tanto acesso. Tem
a Pix, que a gente... Pix, né? A gente fica 25 dias no RN, né? No recém-nascido. Tem também que fica mais tempo. É feito de um material biocompatível, então não causa alergia. Então, e o que é importante não é só a inserção. A inserção é um momento, é a manutenção do cateter. Então, por isso que é importante a difusão do conhecimento, né? Porque quem vai manejar esse acesso não é só o enfermeiro que está habilitado, que fez a inserção. É o enfermeiro que também não foi habilitado, mas que está no cuidado, o técnico de enfermagem. Então, a seringa que usa é específica, o cuidado para manter o acesso fluido é específico, a observação, você tem os sinais flogísticos de inflamação, que pode acontecer no ponto de inserção. Tá? Então, observar que está avermelhado já é algo a sinalizar, observar, né? Se fez cordão, né? Se ficou endurecido o cordão venoso, tudo isso é importante observar. Quanto que isso é importante para a família também, né? Você fala aí da inserção de um catéter que fica 25 dias, aí a gente fala de familiares que acompanham os neonatos e de você ficar vendo a furada, né? A cada 72 horas, a depender do padrão de troca, né? De acesso venoso na instituição. Então, o quanto que isso impacta também na família, a gente voltando, né? Para essa visão da família também, né? E essa família dentro da UTI, vendo, né? Exatamente, São várias furadas, tem a exatamente. glicemia, que é diária. A paciente que está em qualquer modo ventilatório com oferta de oxigênio vai ter a gasometria. Então, assim, voltando para a questão da família estar ali, eu acho bom também, porque é um cuidado a mais. Então, assim, é a mãe que está olhando só aquele bebê. Então, às vezes, ela vê o vermelhinho do dedo. Ó, doutora, tem um vermelhinho aqui que talvez passasse despercebido pela equipe. E olha que tem um médico, tem um enfermeiro, tem um técnico, tem muitos olhares em cima daquela criança, mas a mãe é só ela. Nós, da equipe, estamos olhando para todos os que estão internados, né? Então, é diferente. Então, É um dos elos de segurança, né? A família. Exato. Então, são detalhes que a gente vê da questão da regurgitação, né? Horas, né, de trabalho, porque o tempo que você despende também para pegar um acesso, você já consegue converter para um outro cuidado, né? Agora, o que é importante também é que até a literatura traz. Não adianta essa família estar dentro da ANEEL e ela tá ali apenas, né? Ela quer algo a mais, né? Tem um autor que escreve, a família grita por algo a mais. O que ela quer? Cuidar do bebê dela. Sim. Entende? Então, você não deve privar a família de cuidar do seu bebê. O que você não pode é pegar suas atribuições e colocar sobre ela. Pronto. Né? Perfeito. Então, muitas vezes o que acontece? Então, a mãe não dá dieta, ela oferta o leite supervisionado, você está perto da mãe, entende? E quando você sente que ela tem autonomia formada, você sim você pode deixar ela mais à vontade, mas você tá, o profissional de enfermagem é sempre perto, né? Tirando dúvidas, dando as informações de maneira livre. Fazendo as correções necessárias, né? A gente quer ofertar... Bati de novo. A gente quer dar as informações e que elas sejam suficientes para que não sejam repetidas. Mas que a gente quer, na verdade, transferir o cuidado. Tem uma diferença, né? De você preparar essa mãe, preparar esse pai, preparar esse familiar para a alta. E aí a gente traz isso para o idoso, para o adulto que vai, né, sair com necessidade de cuidados domiciliares. Então, às vezes, a gente tem por uma dificuldade institucional, de dimensionamento institucional. Por vezes, o profissional ele quer transferir o cuidado que é dele para o familiar. E ele confunde a orientação, né, ensiná-lo a ter autonomia no domicílio para o cuidado com a transferência do cuidado. A transferência do cuidado. E aí, às vezes, você vai repetir mesmo a informação. A enfermagem mesmo é o que mais faz, né? O ensino demorado. Tem alguém que diz, né? O ensino demorado. Você realmente dispensar tempo com essa mãe, ensinando e repetindo e avaliando se essa informação ela está aprendida de fato. Então, é sobre isso. Tanto é que, às vezes, a gente prescreve, né? Tem algumas crianças que a gente bota na pressão, orientar a mãe sobre... sei lá, gavagem, para poder ter alta. Bota como um item de prescrição. Então, aquela mãe ali vai ter que ter um cuidado diferente da equipe, porque já está próximo à alta. Mas eu acho que é benéfico para a equipe, para o bebê, o família ali perto. Sem dúvida, eu acho. Sem dúvida. Tem alguma especificidade? Você falou que o enfermeiro tem que estar habilitado para passar a pique. A inserção. Então, outro profissional não pode. Você tem feito esse trabalho, como o Jefferson traz. Sim. Tenho feito de inserção. Sim. Nas 2 unidades que eu trabalho, uma das prioridades, né? O bebê que precisa, ele realmente tem
né, esse cuidado. Inclusive é tema da campanha esse ano, né? Acesso a cuidados seguros em todos os lugares. Então, se ele precisa, ele tem esse cuidado. E eu faço a inserção, então tem que ser habilitado. Na verdade, na época que eu habilitei, foi por causa de uma demanda do serviço. E eu queria participar desse movimento de inserção, de PIC e tal. Quando eu fui fazer o curso, eu voltei de lá, eu não quero inserir. Porque são tantos cuidados, são tantas coisas que você fica, às vezes, Existe não é? uma responsabilidade Muito ética grande. que vai para além da punção mesmo. Sim. É realmente de manutenção do catéter. Só complementando a fala de Júlia, além da enfermagem, o profissional médico ele também pode fazer inserção de PIC, né? Que é um acesso venoso. Eu ia perguntar Central. o restante. Ah, era? Ia. Eu sou leiga. Entendi. Eu ia perguntar também se precisava de prescrição Sim. do médico para Não, às fazer vezes esse a acesso. enfermagem Ela tem indica, iniciativa, Ela pode fazer essa indicação. Pode Na fazer discussão isso. multidisciplinar. Isso. Como disciplinar. Dependendo do serviço, e aí a gente vai para a Isso. questão de glosa de plano de saúde, dependendo do serviço, precisa de prescrição médica por causa do enfermeiro e do médico auditor. Que aí tem plano de saúde que não paga sem prescrição médica. Isso. Né? Mas em uma questão do conselho. Do conselho, a enfermagem ela pode. Uma coisa bem interessante que a gente acaba vendo dentro dos serviços é dessa discussão da enfermagem. Ela tem indicação de acesso de PIC, né? Não tem indicação. Que se pensa muitas vezes no PIC, não conseguir acesso nenhum, vai pensar no PIC. Não é antes disso, É né? antes disso. É pensar antes disso. Porque né? até chegar que não conseguir acesso, você já E maltratou. se não tem rede venosa visível, não tem rede Já é venosa indicação. possível, não é indicação mais. Não, já é indicação do PIC. Não é indicação mais. Se ela não tem rede venosa visível e palpável, significa que eu não vou conseguir mais. Porque é periférico. Porque é periférico. Sim. E aí eu vou ter que partir para um central, né? Para um profundo. Isso. Tá vendo? E a comunicação Tô aprendendo. também. Por exemplo, o bebê chega, se ele entrou logo nas primeiras 72 horas, não é indicado passar, né? Tem diminuído esse tempo até 24 horas. Hoje já se fala que pode fazer essa inserção, porém, ainda é bem fixo isso, é 72 horas. Então, o ideal é que se vá para o cateter umbilical. Se esse bebê, né, tem indicação, vai para o cateter umbilical. E aí a gente faz as plaquinhas, né? Nós tem N plaquinhas, né? Então, reservar tal membro para a punção de PIC. Então, a equipe já sabe, laboratório, técnico de enfermagem, você pega um Sim. periférico para então não vai funcionar o membro superior direito, por exemplo, que é o mais, né, perto, é a periferia mais perto. Então, essa comunicação que é colocada também à beira-leito. Sobre a questão das furadas e dos procedimentos dolorosos, né? O bebê, ele fica com reações estressoras por causa da dor, por causa do barulho. A ambiência da UTI, né, ela deve ser favorecedora para isso. Então, o barulho também, que já é natural por causa de tantos, né, Tantos aparelhos, bips, tantos bips, tantas coisas ali. Então, a equipe precisa ser sensível para isso também, né? Então, coloca lá, por exemplo, o cuidado agrupado. Então, não é ideal que o médico entre depois, aí, pouco tempo depois, o fisioterapeuta entre, o enfermeiro entre, o técnico entre. Então, se é um prematuro, por exemplo, que está no incubador modificado, tem que ficar ali fechado. Se vai ter um cuidado, vai ser agrupado. Né? Hoje é dia de peso, então todo mundo entra, pesa, faz o que tem de fazer, né? Com o mínimo toque e sai desse bebê e deixa ele lá. Então, essa comunicação primordial para o PIC, né? Então, às vezes eu faço umas demarcações no bebê, eu já vi aqui que tem a possibilidade, que foi pedido, né? Foi solicitado. Aí eu coloco lá, não funcione nos pontos demarcados. Programação de PIC para tal dia. E aí, geralmente, é nas 24 horas depois, né? No dia depois. E a equipe, graças às nossas equipes, né? Elas são Tem esse bastante cuidado, né? comprometidas. É isso que eu vejo. Porque às vezes parece que é um cuidado assim, se eu não estou envolvido ali naquele procedimento, então eu não tenho que me importar. E nossas equipes não. Às vezes agradece porque passou um pique no bebê, porque precisava. A equipe também clama: ó, Matheus, esse bebê aqui não precisa de um pique, não? O enfermeiro tá, esse bebê aqui não precisa de um pique, não, né? As meninas aqui novas fazem bastante isso. E aí tem essa avaliação. Então é uma equipe muito comprometida. Né, com esse cuidado. E com o pós também, com a manutenção, né? Que é tão... Pelo que você falou aí, pelo que Fernanda vem falando também, é impossível, eu não consigo ver, então, a UTI NEL se o trabalho não conseguir fluir enquanto equipe multi não, mesmo. Porque quando você fala da visita agrupada, É um porque assim, segurando a mão do é um outro. perfil de visita que
era o ideal, né, para os pacientes. É você realmente fazer a visita em equipe. Você já faz a discussão do caso, já faz o planejamento, né, de cuidados e tratamentos. Mas quando você fala do neonato, de todas essas especificidades, e eles falam assim, não, graças a Deus a gente trabalha com equipe boa. Eu fiquei aqui tentando imaginar quanto caótico não é uma UTI NEO que não se consegue esse perfil de trabalho, né? A UTI NEO, ela tem um perfil que eu geralmente falo, eu tava conversando isso com o Matheus esses dias, que é bem assim, ó. É tranquilo, mas quando dá pra ser caótico, parece que vai ser caótico, a gente vai morrer de tanto trabalhar. Meu plantão. Ou quando acaba, ele acaba conosco. Isso. Fernanda meu. Não, de Nanda é a centralidade de pessoa. Tá o caos, calma, vai dar tudo certo, né? A gente vai conseguir gerir, tranquilo, é isso, pronto. Meia-noite acabou, tá ótimo, tá tudo. O prazo é meia-noite. E hoje a indicação é o cuidado ser a 4 mãos. Então, no mínimo, tem que ter 2 pessoas cuidando de um bebê. Então, funcionar acesso, porque a gente pensa que quanto menor, mais fácil, né? Mas quem disse, eles conseguem nos dominar com aquilo. Fique você com um gelco e o bebê, ó, puxando a mão. Você fica dominado, ou você vai, ou você perde seu acesso. E tem aqueles memezinhos, o bebê é tranquilo, a gente vê o menino na incubadora, rodando a incubadora todo dia. Se vacilar, o menino desce da incubadora. Menina é o raio da cerebrina. Nanda e Matheus, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Pra gente, a gente tá encerrando, mas que vocês falassem um pouquinho do papel da equipe multi na visão de vocês, do enfermeiro e do médico, né? Dentro desse paciente, desse bebê prematuro, né? Da importância dessa equipe multi e da importância dessa sensibilização, principalmente para quem não está na UTI, né? Eu, Jefferson, enquanto enfermeiro do pronto-socorro, enquanto colega do pronto-socorro, dessa importância de olhar para esse paciente tão específico. Eu percebo uma interação boa lá no Novaes, né? Isso que é onde eu trabalho, e de sala de parto, pronto-socorro, porque a gente recebe lá a gestante parindo no pronto-socorro, e aí corre que tá bebê aqui. E às vezes eu tô lá, eu já faço, a Nanda tá aqui porque eu já sou da NEL. Mas quando Abre não é, vaga, por favor. mas quando não é o da NEL, né? Então é aquela coisa de você ter o conhecimento mínimo e aí desde a recepção, né? Às vezes a sensibilidade da recepcionista vai fazer toda a diferença para ver quem é que vai adentrar o hospital, para ver quem vai poder esperar um pouco e aí depois passa pela equipe toda, técnico, enfermeiro. E na UTI neonatal, então, isso é um balé, é muito fluido, né? Eu percebo uma interação muito boa da equipe. É uma equipe que já tem pessoas de mais tempo, uma equipe pessoas mais recentes, mas quando chega um novo é assim, vamos abraçar, vamos cuidar. Ai, peraí que eu vou te ensinar esse cálculo, peraí que a gente vai junto aqui pegar esse acesso. Eu vou fazer uma intubação, ai, como é que corta a fixação? Então, eu percebo esse cuidado da equipe com a equipe, além do paciente, né? Então, e tem uma característica da ANEL que eu realmente acho muito interessante. A gente tem um fluxo, né, de regulação. E a ANEL, ela é sensível à criança. Mesmo a gente tendo um fluxo de regulação que a gente recebe só criança regulada, a ANEL em si, ela entende que a prioridade é a criança. E, por vezes, mesmo com vaga zero, a ANEL entende que o lugar não é o pronto-socorro, não, a gente vai ajeitar, a gente vai mover tal situação, mas a gente vai trazer a criança para a ANEL. A UTI NEL do Novaes em si é de fato muito sensível para isso. A gente tem uma regulação e vira e mexe, a gente recebe criança de vaga zero, mas o neonatologista tem essa preocupação de entender qual é o ambiente adequado para aquela criança. Por ser muito específico, né? Então a gente entende, se o menino vai ficar no PS, a viabilidade dele vai ser baixíssima. Então a gente tem que dar um jeitinho. Então, gente, estou bebendo lá no PS de 1,5 kg, todo mundo, vamos ajeitar, vamos ver o que é que faz aqui para tentar essa vaga. E aí é diferente, quando chega, é o que o Matheus está falando, o leito já está pronto, é uma coisa tão assim orquestrada, o menino já está com acesso, já fez a glicemia, já pesou, já... Se não fosse NEL, eu já ia querer trabalhar lá. Às vezes nem precisa solicitar, por exemplo, a glicemia. Já está no pacote na nossa cabeça. A glicemia deu tanto, entendeu? Então, a glicemia deu 24. Então, já vai posicionar o acesso que sabe que já vem uma reposição rápida aí, né? Exato. E a importância da equipe multi é porque hoje é impossível você pensar em cuidar de alguém sozinho, né? Quanto mais do bebê.
E se fala muito hoje, foi falado até em Salvador, no Congresso, sobre a dignidade do bebê, né? Do prematuro, sobretudo, e a dignidade do neonato. Que muitas vezes a gente quer conferir humanidade ao neonato quando ele sai da NEL. Aí ele tornou-se humano agora, quando ele crescer. Não, ele já tem dignidade. Por ser prematuro, ele já tem dignidade. Já é alguém que tem nome, né? Então, às vezes, quando eu vou... Às vezes não, eu tenho exercitado mais da informação, eu olho para a plaquinha o nome. Olha, o José... Assim, Faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a mãe, o nome, né? certo? O bebê tem vontade, eu já tenho estudo sobre isso, né? O bebê reage de uma forma comigo, outra forma reage de outra forma com Nanda. Claramente, a vontade, ele sente mais a vontade com o meu toque do que com o toque de Nanda. Pode ser o contrário, né? Pode acontecer também. Então, tudo isso. E você não consegue cuidar de alguém sozinho. Eu acho que uma vida que está sobre seu cuidado, ela é tão importante e ela é tão complexa, né? Tão grande que é impossível. Então, se eu tenho dificuldade no serviço de trabalhar com a minha equipe, eu preciso ter essa autorresponsabilidade e buscar meios de minimizar isso. Eu preciso melhorar e gostar de cuidar em equipe, porque não vai rolar eu cuidar de um neonato sozinho. E para as mães, para as gestantes, né, que negligenciam o pré-natal, né, que se deparam depois na situação, né, de seu bebê estar no UTI, né? Eu tô falando das que negligenciam, né? Porque aquelas são aqueles casos que, com todo cuidado, podem acontecer. Existem esses. Mas existem aquelas que não fazem a busca do pré-natal, não fazem acompanhamento, mesmo a atenção primária fazendo uma busca ativa, né, tentando fazer as orientações. Tem sempre algumas gestantes que não percebem essa necessidade. O que é que a gente pode falar para essas mães? Que você ter o seu bebê na UTI é muito difícil. É muito difícil. Assim, eu não tive, graças a Deus, mas eu tenho amigas próximas que tiveram. E, independente de ser amigo, a gente vê lá a angústia que é você deixar o seu bebê, porque mesmo estando a família dentro da UTI, existe a exaustão. Então, a gente precisa que a mãe vá tomar um banho com calma, até pensando naquele bebê que está na UTI, que vai começar a amamentar. A mãe precisa estar bem para o bebê estar bem. Eu sempre me preocupo com a mãe. Como você está? Você comeu? Bebeu água? E isso existe também na UTI. A gente vê o cuidado de todo mundo com as mães, com quem estiver lá. Né? Às vezes eu passo assim e falo, oh, meu Deus, a bichinha está ali dormindo, toda torta. Aí eu, melhora essa posição, porque vai acordar acabado o pescoço. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o bebê, para estar bem, a mãe tem que estar bem. E a gente percebe isso, né? Quando é aquela mãe mais tranquila, o bebê parece que é mais tranquilo. A evolução melhor, né? Quando é aquela família mais despreparada, sei lá, mais inquieta, parece que trava ali o prognóstico, não sei se tem uma relação direta, mas a gente percebe isso na prática. Então, a gente cuida de tudo isso. Então, o que é importante falar é faça o seu pré-natal, porque não é nada confortável você ter o seu bebê na UTI. Por mais que você confie na equipe. Por mais com todo o amparo tecnológico que a gente tem hoje, ainda é muito difícil, ainda é muito complexo. Porque é fora da ordem. Tudo que é fora da ordem é complicado. Então, nasceu, o bebê é seu para você levar para casa. Aí não vai. Aí é 15 dias. Aquele 15 dias vira uma eternidade. Uma eternidade. Fora o sentimento de culpa que pode surgir nesse processo. Depois, exatamente. Então, é melhor prevenir. E é imaginar também que o pré-natal é um cuidado com a própria saúde da mulher, né? Não é só não é o pré-natal do bebê, é o pré-natal dela, né? Então, é o próprio cuidado dela. Então, pensar que é um cuidado que está disponível, que está acessível às mães no posto que está perto da casa dela, né? E que, se ela tem dificuldade de acessar, ela pode buscar meios de que esse cuidado chegue até ela no domicílio dela, né? Então, é cuidar de si mesmo. É perfeito, Matheus, sua fala, porque a gente acaba voltando para uma das reformulações da Rede Alinea, que justamente é do óbito materno. Né? Quando a gente pensa no pré-natal, a gente está pensando na prematuridade, mas é de realmente evitar a morte materna. E assim, dentro do contexto, a gente avaliando, a morte infantil, a morte neonato, ela é difícil? Mas a morte materna, ela tem um peso né, gigantesco. Uma repercussão. Isso, né? e uma repercussão. Porque, basicamente, quando a gente avalia, é por algo evitável, né? É por uma pressão descontrolada, é por uma não regulação, é por uma não suplementação de cálcio. Então, você vai percebendo que existem nuances dentro do pré-natal que é para olhar para a própria saúde, né? Que a gente acaba vendo isso na Rede Alinea, que
é uma reformulação da rede cegonha, mas que a gente já vinha batendo na rede cegonha bastante, que é justamente da atenção primária, ela atender esse paciente e perceber o que é dela ou não. Porque tem pacientes que não é da atenção primária, que é do pré-natal, que a gente vai encaminhar para o alto risco. Não, vou te consertar. Vai? Verdade. Vai se corrija. Ele sempre será da atenção primária. É um cuidado compartilhado. Não é encaminhamento. A gente não pode encaminhar. Verdade. E a grande falha está nesse processo. Porque eu perco o paciente. Eu identificar um grau de risco na gestação e pronto, encaminho. Encaminho para o especialista, encaminho para o pré-natal de alto risco. Pronto, acabou. Não, mas eu continuo no território enquanto equipe de saúde e eu preciso continuar fazendo monitoramento e depois aquele bebê, aquela mulher, ela vai voltar para aquele território. Verdade. Mas é isso que você sabe. Ele é do alto risco, mas Sem ele continua deixar. sem deixar. É basicamente essa questão que a gente percebe que o olhar também é para a própria saúde e que a gente acaba negligenciando durante muito tempo, né? Fora a cultura de que a atenção primária não funciona, que o pré-natal do posto não funciona, né? E tantas outras questões que estão envolvidas aí. Aí você me fez lembrar de outra fala, que é bem de Josielson. Às vezes a gente pensa muito em tecnologia, e a gente vê o potencial da atenção primária com a agendinha de marcação de consulta, do quanto que aquele enfermeiro, do quanto que o médico generalista podem fazer muito com prevenção. Sim. Porque quando a gente trabalha a atenção primária, é basicamente prevenir, né? A gente não vai trabalhar com alta tecnologia, a gente não vai trabalhar com um recurso tecnológico tão grande, a gente percebe o quanto que se pode fazer na atenção primária com prevenção. Então, a gente sempre vai falar sobre isso. É sempre sobre isso. Gente, eu queria agradecer vocês pelo convite, de vocês terem aceito o convite de falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que é falar de criança, e falar dessa distinção de mundo que é o neonato e a pediatria, né? Sim. Eu sempre defendo muito, que eu gosto muito de pacientes pediátricos, já tenho uma certa resistência com neonatologia, mas eu percebo que o quanto que é necessário, mesmo estando enquanto enfermeiro do pronto-socorro, de entender desse público neonato que eu acabo atendendo, vezes ou outra a gente acaba atendendo, mas é de entender a logística do outro, né? Porque por vezes a gente pode receber essa criança na UTI PED, que veio da UTI NEO, e dessa possibilidade de saberes, né? Dessa possibilidade de interação entre as equipes, que é importante de fato. Queria agradecer, já falei anteriormente no início, que eu sou muito fã do trabalho dos dois, né? Tanto seu, Nanda, quanto de Matheus. Eu acho que, enquanto equipe, Nanda, eu fico muito feliz em trabalhar com vocês de verdade, né? Eu já conhecia, porque ele fala. Eu falo que é um plantão muito tranquilo e um plantão muito de parceria, né? De entender que o meu saber e o seu saber, a gente se complementa e a gente vai junto. Matheus, eu sou muito fã do seu potencial enquanto enfermeiro. Você é um cara que pensa muito fora da caixa e que o seu caminho dentro da neonatologia, eu sempre te falei isso, que é um caminho de se tornar referência ainda mais do que é, né? E quando a gente vem com esse caminho galgando, para ser referencial, não tem como ser diferente. Você gosta do que você faz. E o seu elo com o acompanhante é muito interessante, né? Dessa conexão que está para além da assistência propriamente dita, né? Porque meio que a assistência é a obrigação do que a gente tem que fazer, né? É verdade. Bom, e a gente trabalhou junto desde sempre, né? Eu era estudante também? Foi. Tem um tempinho técnico, aí. depois tem um tempinho aí. Vamos falar sobre Deixa os anos pra lá. Gente, eu queria agradecer também, como eu falei, né? Eu não sou da área, principalmente da neonatologia, a pediatria eu já consigo ter uma noção melhor. Então, assim, espero que a gente tenha realmente esclarecido alguns pontos. Acho sempre muito positivo a gente falar do trabalho em equipe. Eu acho que o quanto isso contribui mesmo para a nossa finalidade, que é um cuidado seguro, um cuidado de qualidade, né? Para os nossos usuários, para os familiares. E para nós profissionais mesmo, essa questão da autorresponsabilidade e o quanto que é prazeroso a gente estar no meio que a gente consegue trabalhar bem, né? De falar assim, a gente passa muito mais tempo no nosso serviço do que na nossa casa. Então, estar num perfil de serviço que você gosta dos profissionais com os quais você trabalha, você se sente seguro, né? Para uma assistência, para tirar dúvidas, para compartilhar esse conhecimento. É ótimo. Então, queria agradecer também. Vocês tiraram várias dúvidas minhas, né? Não estou especialista não, mas já deu uma melhoradinha. Espero que os nossos telespectadores também tenham gostado aí do nosso bate-papo. É isso. Olha para essa câmera aqui, primeiro Matheus, depois Nanda.
digam as redes sociais de vocês, peçam pra seguir, né? E é basicamente... Se eles quiserem trabalhar com a rede social, né? Os dois trabalham. Foi? Os dois trabalham. É porque eu fiz o dever de casa, eu sigo tanto o Nanda quanto o Matheus, eu sei que eles trabalham. Ele disse que eu não fiz o dever de casa, diretor. Você tá meio... Que eu tô doente. Diretor, eu percebi um certo... Detalhes, né? Isso. Ela tá ótima, diretor. Eu que vacile, diretor. Pode começar, Eu gente. digo meu nome e as redes? Não, o que você vai dizer suas redes sociais, minha filha? Dê o seu nome. Dê o seu nome. Dê o meu- Venda seu peixe, venda na neonatologia agora. Gente, me sigam para ver mais do meu trabalho sobre neonatologia. As funções de pique, As né? funções de pique, que eu sempre, o engajamento é bom, tem que postar. Meu Insta é o Moa_Matheus Oliveira Alves. O meu é @Nanda RNMed, certo? Eu posto uma boa quantidade de informações também, e lá também tem os lugares que eu atendo, meu Zap, que às vezes eu respondo quando eu posso. Olha lá, eu já dei o Eu recado. não tive ainda nenhum problema não, mas assim, eu sempre falo assim, um respeitando o outro, que vai dar tudo certo, né? Graças a Deus não tive mais problemas com o paciente nem com a família. E os colegas também sigam, né? Porque são profissionais com expertise na área, são profissionais da nossa região, são profissionais que estão disponíveis também a contribuir, né? E colaborar com o aprendizado de outros colegas. Então, no momento de tirar uma dúvida mesmo, acho super importante a gente manter essas relações, né? Eu acho que são sempre positivas para a melhoria dos nossos processos. Isso. Galerinha que tá em casa, muito obrigado por esse bate-papo, né? Foi bem interessante. Você gostou? Eu gostei, viu? Gostei. Eu falaria de pediatra em todos os episódios. mas né, Só assim para ele descer, né? Do camarote. o meu diretor disse que eu surfo quando o tema é técnico e outros temas eu fico de camarote, mas tudo bem, né? Isso é isso mesmo. Eu surfei, diretor? Foi tranquilo? Surfou? Pronto. Tá vendo? O diretor elogiou também, né? Isso aí. Mas agradecer aos patrocinadores, Clínica Bilife e Quality Ambulância. Eu sempre acho que eu vou bugar nos dois últimos nomes, mas tá de boa, né? E você que que não tá seguindo o canal, siga o canal, porque o ao vivo, para acontecer, Juliana, a gente precisa de quê? A gente precisa de mais inscritos no De mais canal inscritos, do YouTube. A gente justamente. já percebeu que tem gente que vai lá, que assiste o episódio, comenta o episódio, mas não se inscreveu no canal ainda. A gente precisa converter isso, né? Precisa que as pessoas se inscrevam no Justamente. canal. E se você tá consumindo só os nuggets, que é aqueles vídeos curtos do Instagram, consumiu do YouTube, é importante também, tudo bom. Inclusive, eu comecei a reduzir os tempos de vídeo. Não sei se Justo. vocês já perceberam, né? Porque vocês estavam consumindo aquele 1 minuto e meio e estavam largando pra lá. Né? Isso. O interessante é realmente pegar na íntegra, porque algumas falas, a gente nunca coloca falas fora de contexto, mas algumas falas são bem específicas daquele pensamento em si. O interessante de acompanhar o episódio todo é de você entender qual é a logística do que a gente vem conversando e participar das nossas rodas de conversa. Não é isso, Juliana Brandão? Exatamente. E muito obrigado, galerinha. Matheus e Nando, olha pra aquela câmera ali, bora dar um tchau, né? Que é basicamente isso. Valeu, galerinha!